primeira leitura, 37:5, quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler a primeira parte do versículo 5, a igreja vai ler a segunda parte. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Gênesis 39, versículo de número 21. Nos diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. Bem? Glória a Deus. Podemos assentar nos campos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. E eu quero trazer esse texto para estar aplicando para nós desta noite. Interessante que o ano novo é uma oportunidade para renovar esperanças. É momento de refletir sobre o ano que se passou e fazer novas escolhas para começar e terminar bem o ano. Meus queridos, José era um filho amado de Jacó. Tão amado que Jacó fez uma túnica de cores, deu para ele. Era aquele filho apegado. Nos diz a Bíblia Sagrada que José ele tinha os seus irmãos, mas todo ser humano tem sonhos. Quem tem sonho aqui? Levante a sua mão. Todo ser humano tem sonhos. E José, ele era chamado de sonhador novo. José tinha sonhos, e por causa dos sonhos que José tinha, José, ele era perseguido, José era invejado, José era injuriado, porque ele tinha sonhos. Nós vimos aqui pessoas que concretizaram sonhos esse ano que está se findando, mas também está com a mente cheia de sonhos para realizar em 2023. Quantos que fizeram sonhos esse ano, mas o sonho se acabou na caminhada? Por quê? Porque alguns, as suas vidas foram ceifadas. Alguns se perderam para os vícios. Alguns perderam o sentido da vida. E aqui nós temos na palavra do Senhor pelo menos 4 superações que José teve mediante a trajetória
trajetória dele mediante a caminhada dele, mesmo sendo odiado, mesmo sendo invejado pelos seus irmãos, ele teve os seus momentos de superação. Quando nós olhamos para a vida desse patriarca José, nós vemos, queridos, a primeira superação que José teve com os seus irmãos. Queridos, a primeira superação é superar a inveja que eles tinham deles. Eu já vi muitas pessoas dizer que a inveja é como uma obra de feitiçaria. Pode ser na vida daqueles que não têm Deus na vida, porque aqueles que têm Deus na vida, aleluia, ela vem, bate e volta. Amém, irmãos? Aleluias. Os irmãos de José tinham inveja dele, e a Bíblia Sagrada nos diz que um determinado dia os seus irmãos estavam cantando conta das ovelhas do seu pai Jacó, e o seu pai pediu que José fosse até lá ver como eles estavam. José então resolve aí, e quando ele chega lá, a Bíblia nos diz, eles olham para José, o olho se meio atravessado. O que esse menino veio fazer aqui? Ele tinha 17 anos. O que esse sonhador veio fazer aqui? Os vigiaram. E eles começaram a maniatar-se entre si, a planejar entre si, fazer algo com José. Por quê? Porque os olhos do seu pai estavam nele, focado no filho que ele amava. Por quê? Porque José era filho da esposa que Jacó amava. E nos diz a palavra do Senhor que ali eles planejando, eles pegaram José, porque José contara sonhos para eles. E qual foi o sonho? Eles disseram: você sonhou com nós. José disse: eu tive um sonho, e nós estávamos no campo, tinha ali alguns feixes, de vocês se inclinaram, mas o meu permanecia prumo, permanecia em pé, e aquilo eles não gostaram. Irmãos, muitas vezes nós sonhamos e às vezes contamos os nossos sonhos, nossos projetos, porque queremos compartilhar, mas às vezes nós compartilhamos com pessoas erradas, que ele não quer ver o seu sucesso, ele não fala nada com você, mas ele não quer ver o seu sucesso. Se você quer compartilhar, compartilhe com aquela pessoa, que é a pessoa que tem uma vida de oração com Deus, que é a pessoa que torce por você, que ora por você, que quer ver você bem sucedido. Existem, irmãos, pessoas que só eles querem a vitória, mas todo outro tem a vitória,
ele não gosta, ele não agrada. E foi o que aconteceu com José. Os irmãos deles não gostaram quando ele começou a falar dos sonhos. De forma nenhuma isso vai acontecer com nós. Queridos, a primeira superação é lidar com os que invejam de nós. E o que a Bíblia nos manda? Orai pelos que vos perseguem, bendizei que vos maldizem. É saber lidar com esse tipo de pessoas, meus queridos. É não ter raiva dele porque ele vem de você, não é isso. A Bíblia nos manda nós orarmos para eles, intercedermos por eles. A primeira superação é a nossa convivência com uma sociedade que não pensa como você pensa, que não tem a visão que Deus te deu, que não tem o sentimento em Cristo como o Senhor colocou no seu coração. Mas a Bíblia nos manda orarmos por eles. Como se isso não bastasse, vem a segunda superação na vida de José. Por quê? Porque quando os irmãos deles pegou ele, eles pegaram, lançaram ele numa cova. A cova não tinha água, mas de repente eles planejam entre si. Estava vindo os ismaelitas, e eu creio que eles combinaram: olha, vou ganhar um dinheirinho aí, rapaz, vamos pegar esse rapaz, vamos vender ele, os medianitas. Os ismaelitas vão pegar ele, vai amarrar, vai levar para longe. Nosso pai nem vai perceber. Nós tramamos alguma coisa, falamos com o nosso pai que uma fera matou, comeu ele. Vamos pegar a prova, que é a túnica, e vamos apresentar ao nosso pai. E assim eles fizeram. Queridos, a Bíblia nos diz que José passou momentos angustiosos dentro daquela terra. Depois foi tirado dali, amarrado, e foi vendido para aqueles homens. A Bíblia Sagrada nos diz que José, ele foi superando tudo isso. José nos ensina como nós vivemos, lidarmos com as pessoas. E a Bíblia nos diz que aqueles homens levaram ele lá. E quando chegou lá, eles venderam José para Egito. E aonde que ele vai? Para a casa de Potifar. A casa de Potifar, José tinha boa aparência, e ele vai ficar ali cuidando da casa de Potifar. Meus queridos, eu vejo José sonhando e esperando o momento de Deus realizar os seus sonhos. No meio de uma superação, existe também uma meta a ser conquistada. E eu observo que, quando ele estava ali na casa de Potifar, cuidando dos afazeres, vai aparecer ali uma mulher endemoniada, tomada pela malícia, e vai dizer para José: José, não tem ninguém aqui, fica comigo. E José
tinha algo dentro dele. A primeira meta que ele alcançou: a fidelidade ao Senhor. Eu não posso fazer isso, porque eu temo a Deus. E a mulher não parava de tentar. A Bíblia diz, irmãos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a mulher, a Bíblia diz, foge dela. Não vai querer resistir não, porque é uma teia fatal. Não resiste, foge dela. A Bíblia nos diz, meus queridos, que como ela não conseguiu José pela fala, pelas palavras doce como mel, a Bíblia nos diz que ela planeja: eu vou segurar pelo menos a capa dele, porque a capa vai ser uma prova que ele cometeu um tentado torto. Ele tentou me pegar a força aqui. Aquela mulher segura a capa dele, e ele, sendo fiel ao Senhor, ele sai e deixa a capa na mão daquela mulher. E a Bíblia nos diz que aquela mulher começa a gritar: ei, gente, alguém me socorre aqui, porque este homem me agrediu. Esse homem, ele se arremessou contra mim. E quando os homens chegam ali, a capa de José estava na mão da mulher. Irmãos, quantas vezes o inimigo tenta nos acusar, mesmo você fazendo as coisas certas, ele tenta te acusar. Já pensaram nisso? Você está procurando fazer tudo certinho, mas o adversário sempre tem um adepto para poder atacar você. Sempre tem. E quando aqueles homens chegam ali, vê a capa na mão daquela mulher, que eles vão pensar, verdadeiramente ele atacou a mulher do nosso Senhor Potifar. Leva a causa a Potifar. Imagine Potifar chegando diante de José, aquele homem furioso, e começa a falar com ele: rapaz, eu confiei em deixar você dentro da minha casa e você com essas práticas erradas. Eu imagino que Potifar estende a mão e dá um murro, ou quem sabe um tapa bem forte na cara de José. E José recebe a funda calado. Porque, irmãos, há situações que mesmo você dando certo, você quer explicar, sempre vai ter interpretações erradas. Desculpa a expressão, mas tem pessoas que usam a expressão que por mais você mexe na terra, mais ela vai ferir. Tudo que José falasse ali naquela hora, ninguém ia acreditar, porque a capa estava na mão da mulher de Potifar. O cristão, mesmo tendo razão, como muitos dizem, eu tenho razão. Mas, irmãos, nós estamos lutando, não é contra a carne, não é contra sangue, não. Nós estamos lutando contra as potestades, contra os espíritos malignos que vivem nas regiões celestiais. Vocês acham que eles vão deixar assim você servir o Senhor tranquilo, você ser abençoado tranquilo?
você ter uma família abençoada, Deus te abençoar espiritualmente, materialmente. Não. Ele vai atacar de todos os meios, de todas as formas. Ele vai atacar você na tua casa, Ele vai atacar você no seu trabalho, Ele vai te atacar na faculdade, Ele vai te atacar no meio da rua, aonde você estiver, Ele vai atacar você. Por quê? Porque Ele não quer ver os filhos de Deus lutando, batalhando, superando para conseguir uma meta. A terceira superação da vida de José. Quando José foi vendido para o Egito, que ele foi vendido, foi ao serviço ali da casa de Potifar. Dali José vai sair, sabe para onde, irmãos? Para a prisão. Já viu pessoas sendo presas, condenadas, e depois que passa 10, 15, 20 anos, a justiça descobre que aquela pessoa é inocente. Quem aqui já viu isso? José inocentemente foi condenado e preso, ficou ali no cárcere. Mas ele tinha uma meta, e a segunda meta: esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, não queira apressar o tempo de Deus. Eu estou estudando e eu preciso concluir. Eu estou tirando carteira e eu tenho que tirar rápido. E aí você faz o meio, você conhece lá o cara do trânsito, o cara é forte lá, e o cara, se você tiver aí uns R$2.000, você passa comigo tranquilo. Não queira apressar os propósitos de Deus. Não corte volta, não corte caminho. Espera o tempo de Deus. E no tempo de Deus, irmãos, como dói. Como dói. Está vendo esses homens aqui, sentados aqui? Esses homens de Deus sentados aqui, irmãos, não são super-homens, como também o pastor Marcos estávamos falando, não é super-homem. Há momento de tristeza para nós, há momento que nós choramos, há momento que as batalhas são tão travadas que parece que a gente não vai conseguir vencer. Mas nós não estamos só no campo de batalha. O Senhor está conosco. E José, ele esperava, ele almejava conseguir esta meta: esperar o tempo de Deus agir. Lá dentro da prisão, no meio de outros homens que ali estavam, queridos, lá dentro, Deus estava com José. Deus, ele não livrou José de ir na cova, mas Deus estava na cova com José. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos quase encerrando, mas Deus tem algo na sua vida. A última superação que eu vejo na vida de José é relacionou com seus irmãos, mesmo sendo invejado, relacionou dentro da prisão com aquelas pessoas que ele não conhecia, e ele teve ali a sua última meta na terra pelo qual Deus concedeu. É o que? Ser canal de Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui
porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Seja canal de bênção na mão do Senhor. Deixa Deus usar você. Não empreste o seu ouvido para conversas paralelas. Queridos, encosta com pessoas que não fica contando fofocas. Se encosta com pessoas que não ficam querendo derrota do outro. Encosta com pessoas que têm a marca de Deus na sua vida, porque você encostando perto de um homem e de uma mulher de Deus que tem marca na vida, você será abençoado. E quando nós ouvimos, irmão, emprestamos os nossos ouvidos, que nós ouvimos uma pessoa falar da outra, imediatamente o inimigo lança a seta, e aquela seta começa a querer colocar uma raiz embora. Estou decepcionado. Mas o irmão fez isso, mas o irmão fez isso. Vamos orar uns pelos outros, assim cumpriremos a lei de Cristo. Se o pastor José vir falar de um irmão comigo, a minha resposta para ele: vamos orar para ele, porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos na caminhada a falharmos com o Senhor. Eu sei que não é fácil a nossa caminhada. Só vamos conseguir ser 100% quando nós cruzarmos os portais eternos. Se o meu irmão está passando luta, ore por ele. Nós temos falta de muitos irmãos aqui. Alguns estão viajando, outros estão trabalhando, e outros nós não sabemos, pode estar em casa com a família. Nunca julgue alguém sem antes você chegar perto dele. Por que lhe aconteceu isso? Porque houve primeiro a visão daquela pessoa. E você vai ter a sua consciência que está podendo fazer para aquela pessoa. Através da oração conseguimos quebrar tudo e qualquer tabu do diabo. Amém, irmãos? Em 2023 não sabemos o que nos espera, mas ser forte e corajoso. Não ceda ao pecado, não ceda aos prazeres da carne, não ceda. E pessoas, irmãos, que cedem aos prazeres da carne, que ele diz assim: não, a igreja não tem costume não. Aí ele vai para uma praia e veste, as roupas, os irmãos sabem o que é, vai lá e tira uma foto e posta em rede social. Meu Deus, que imagem que o mundo vai ter dessa pessoa? Deus está falando assim: é da igreja do fulano de tal, é do pastor X, e aí envergonha o Evangelho, envergonha o nome do Senhor. O que nós fizemos em 2022 e o que nós deixamos de fazer? 2023, seja um canal na mão do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, porque José só chegou ao governo passando momentos difíceis, mas que o Senhor nos ajude. Os que puderem dobrar o seu joelho, vamos dobrar o nosso joelho e vamos agradecer a Deus.